E aí, gente, vamos tirar um notão amanhã na prova de ELEI? Então vamos lá, uma pergunta chegou aqui pra mim e eu vou estar falando pra vocês agora sobre VARP. O que é isso de VARP? Primeiro de tudo, vamos entender a diferença entre texto literário e não literário. Texto literário é o texto bonitão, é o texto charmoso. O texto literário, ele quer trazer emoções para você, ele usa palavras bonitas, ele quer despertar coisas belas em você. Ele é um texto artístico. Já o texto não literário, não. É aquele texto normal, que não tá nem aí pra beleza, só quer te informar. E o texto não literário, gente, para que serve? Ele serve para trazer pra gente uma informação, para trazer uma explicação, uma instrução. Eles são diretos, não tem aquele papinho daquela linguagem figurativa, nada disso, é objetividade. E quais são exemplos de textos não literários, gente? A gente tem newspapers, textbooks, artigos científicos, e ó, eu aqui misturando inglês com inglês, vamos lá, inglês com português. Business reports, instructions, manuals, tudo isso, aquela bula de remédio, tudo isso é texto não literário. Vou trazer para você aqui um texto, tá? O conteúdo, o significado é igual, mas ele é escrito de duas formas, de forma não literária e de forma literária. Tá contando a mesma coisa de duas formas. Olha só que legal, gente. De forma não literária é um texto mais informal. O título seria A Bagunça Animada na Hora do Jantar. Vamos falar da confusão que rola quando a família se senta para comer. O pai faz piadas, a mãe tenta manter todo mundo calado, blá blá blá. Isso é um exemplo de texto não literário. Tá contando algo sem nenhuma vontade de ser belo, de trazer poesia, nada disso. Agora preste atenção nesse outro texto aqui. É sobre o mesmo assunto, mas esse é um texto literário. Olha só a diferença. A Sinfonia da Beleza Familiar. Olha só como é que ficou diferente. Quer trazer uma beleza, palavras belas. No crepúsculo de cada dia, quando as sombras da noite começam a dançar, a família se reúne em torno da mesa. Isso é um texto literário. Quer trazer uma beleza, uma pompa. Quer ser chique. Entendeu? Beleza, André, entendi que é texto literário, não literário, isso pra mim é muito claro, não precisava nem ter dito. Eu sei que é claro, mas é sempre bom deixar pra vocês o conceito básico pra gente conseguir evoluir. Então vamos lá, agora a gente vai analisar esse tal de VARP. O que é isso? Então, existe o texto literário e não literário. E a gente pode analisar o texto. O que é analisar o texto? É entender ele. E existe uma forma chamada VARP da gente analisar o texto. O que é VARP? Nada mais é do que isso aqui. O V vem de voice, o A de audience, o R de register e o P de purpose. Então, VARP é uma forma da gente decorar essas palavrinhas, o início dessas palavras. E como é que a gente vai analisar o texto? A gente vai analisar o texto vendo como é que é a voz do texto, quem é a audiência do texto, como o texto escreve, como é que é usado as palavras e o propósito dele. Voz, o que seria essa voz? A voz aqui é no sentido de quem é a pessoa que está escrevendo. O que é a voz? Vamos pensar, gente. Quando a gente fala sobre alguma coisa, quando fala sobre aquilo, a gente revela nosso posicionamento sobre aquilo, dependendo do nosso tom de voz, dependendo das palavras que a gente use. É o caso da voz do narrador, do voz do escritor, desculpa. No caso, estou ficando cansada já. No caso, quando o escritor ele se envolve com um tema, ele transmite ao tema a sua personalidade. Essa personalidade é a voz dele. Ah, André, não tô entendendo nada. Que coisa doida é essa que você tá falando? Vamos lá, vou mostrar aqui alguns exemplos para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? Vamos lá, olha só. Eu vou dar exemplo de um tema, tá? O escritor vai falar sobre natureza. E aí, ele pode falar isso de várias formas. E a forma como ele fala isso vai mostrar pra gente quem ele é. Vai mostrar pra gente a voz dele.
Por exemplo, ele vai falar assim: a majestosa beleza da natureza é evidente em suas paisagens exuberantes. Ele está mostrando que ele é uma pessoa formal, que ele fala de uma forma formal, a voz dele é formal. Ou ele pode falar assim pra gente: cara, a natureza é tipo a melhor coisa, né? Essas árvores, os bichos. O que ele tá mostrando pra gente quando ele fala assim? Ele tá mostrando a voz dele, o jeito dele, como a informalidade dele. Olha aqui umas outras situações em que a gente fala da natureza também com vozes diferentes, né? Vozes no sentido de percepção, no sentido de como a pessoa que está falando, escrevendo, enxerga aquela situação. Pode ser algo poético, como no balé das folhas ao vento, ou pode ser algo científico, como o ecossistema exibe uma notável diversidade biológica. Então, a partir da forma como o escritor traz um tema, apresenta um tema para vocês, vocês vão saber identificar qual é a voz dele, qual é o sentimento dele, quem ele é. Audience. Nada mais simples como audience. Who you are writing for. Para quem você está escrevendo? Você está escrevendo para adolescentes, você está escrevendo para adultos, para mulheres. Dependendo da pessoa que vai ler você vai escrever de uma determinada forma. Então, olha só o que está dito aqui. Our content, nosso conteúdo. Our tone, nosso tom. E nossa língua, nossa linguagem, se é formal, informal, ela vai mudar de acordo com a audiência. E, evoluindo aqui, nós temos o register. O que é isso? É a forma de linguagem apropriada para cada situação. Então, o register, ele vai variar de acordo com a audiência. Então, se eu tenho uma audiência jovem, o meu register vai ser mais informal. Se eu tenho uma audiência que são professores, o meu register vai ser mais formal. Então, ele varia do highly formal to highly informal, dependendo da audiência. Então, o register está sempre conectado com a audiência. Então, a gente pode definir também o register como o tone and the level of formality of a language. Então, é o nível de formalidade de uma língua, é o register. E, por fim, temos o purpose. O que é purpose, Andréia? O que é isso? Propósito, gente. Qual é o objetivo do autor ao escrever aquele texto? Por que ele está escrevendo aquilo? Então, é muito simples, gente. É só a gente entender que para analisar um texto, seja ele literário ou não literário, a gente precisa saber a voz, ou seja, quem é que está escrevendo, o que a pessoa está passando com aquela escrita, que sentimento ela está passando. A gente tem que saber a audience, quem está recebendo aquela mensagem. Register, o register vai ter conectado com a audience, ou seja, a forma como está sendo escrita vai ser formal ou informal, dependendo da audiência. E o purpose, o propósito, por que é escrito. Resumo do que é VARP. Quem está falando? O que a pessoa está passando pra gente com a escrita dela, com a voz dela? Voz. Para quem que ela está falando? Audience. O que está sendo escrito? Que tipo de escrita? Register. E para que ela está escrevendo? Purpose. Então, quem, para quem, que tipo de escrita e com que propósito. Olha que fácil, gente. Recadinho aqui, já são quase 8 da noite. Talvez quando eu postar esse vídeo já vai ser 8 da noite. Eu vou estar aqui até as 10 recebendo perguntas de vocês. Vou ter o maior prazer de responder. Se você tiver vergonha de comentar aqui embaixo perguntando, entra no grupo onde você recebeu informação sobre esse meu canal, pede meu telefone e me manda mensagem no private, tá? Não tem problema. E se você quer ver os próximos vídeos que eu vou postar, se inscreve no canal e ativa o sininho.